Obesidade, tabagismo, estresse crônico, isso impacta. Quando a pessoa chega na clínica para vocês buscando auxílio e vocês identificam esses sintomas que devem ser tratados de outras vias, como é que vocês atuam? Como é que é feito isso? A gente tem uma equipe multidisciplinar lá dentro, né? Legal. Então, a gente tem psicóloga, nutricionista, acupunturista. Então, pessoas que nos ajudam a lidar com a paciente como um todo. A questão nutricional é um assunto relativamente novo dentro da reprodução e que está ganhando muito espaço. Sim. Então, hoje, quando a gente fala em comer bem, mesmo comendo bem, a gente come mal, se a gente for pensar. Né? Eu gosto de perguntar, eu falo muito isso porque às vezes as pessoas chegam para mim em consulta e falam assim, não, mas eu já como bem. E eu sempre respondo, Vamos falar sobre comer bem. Né? Vamos ver. Não, para ver uma barrinha de proteína. A grande maioria das barrinhas de proteína açúcar puro. é um chocolate é um travestido. chocolate travestido de saudável. Então, as pessoas, muitas vezes, na tentativa, por não saber, acabam comendo mal, mesmo comendo bem. Sim. Vamos falar em legumes e verduras, quantidade de agrotóxico, né, que tem nas coisas. Enfim, então, hoje a gente gera um processo inflamatório no nosso corpo, por melhor que a nossa alimentação seja, que é muito grande. Isso era um assunto que não era falado, ou não era visto, ou não se valorizava isso na área da reprodução. Então, às vezes eu digo para os pacientes, não era comer bem para engravidar, é comer bem para ter saúde. Existe muitas nutricionistas que focam nessa área de reprodução, que conseguem valorizar muito a questão de endométrio, de qualidade de óvulo, de suplementos que podem ajudar nisso tudo, mas é muito mais um todo de saúde do que uma busca específica por tal ou outro alimento, evitar determinadas coisas. Sim, a bala de prata, né? Exato. E não existe uma receita de bolo, né? As pacientes falam muito do glúten, da lactose, do açúcar. Não é simplesmente tirar isso de todo mundo e a paciente está grávida. Eu tenho uma grande amiga gineco que começou a se investigar numa tentativa de gravidez. Tentou engravidar muito tempo, não conseguia, e ela disse alguma coisa está errada, e foi quando a nutrição funcional começou a surgir mais ativamente. E ela dizia assim, as pacientes questionam o porquê do ficar sem determinado alimento. Vamos evitar o glúten porque é um alimento que tem um teor inflamatório mais alto, vamos evitar a bolacha. E as pacientes dizem, mas eu preciso comer bolacha. Mas olha só, as pessoas mais humildes, que têm uma alimentação muito menos saudável, elas engravidam. Eu ia entrar né? nessa Vamos entrar dentro de uma favela, vamos entrar dentro de uma vila. Olha o que essas pessoas comem. E dela diz a seguinte frase, essas pessoas, na maior parte das vezes, estiveram expostas à gravidez muito mais precocemente. Então, aos 20 anos, quando não aos 15, elas já estão engravidando. Então, a consequência que elas vão ter pela má alimentação, aos 40... vai ser uma diabetes, uma pressão alta, um câncer, vão ser outras doenças. Entendi. A paciente que veio a vida inteira tentando comer bem, ela vai ter esse impacto mais tardiamente e talvez na sua fertilidade. Sim. Né? Então, assim, é muito mais uma questão de tempo de exposição a determinada consequência do que dizer que essas pacientes que comem mal a vida inteira não vão ter uma consequência. A leitura é perfeita. É entender o todo para que a gente possa tomar a decisão, né? E não olhar só o fato isolado. Não olhar só o fato, ela engravidou comendo fandangos. Bom, e acontece, vai acontecer. Assim como tem gente que vive até os 120 fumando. Exatamente. Não, mas eu não sei se tu ia continuar nessa, que eu quiser pegar um rabicho. Vai lá, porque tem exatamente nessa linha entre alimentação e fertilidade, a gente entra nas questões da síndrome dos ovários policísticos, né? Que há muitas intervenções alimentares também para isso. E eu queria tocar nesse assunto. Muito. A síndrome dos ovários policísticos, qual é a nossa principal causa ovariana de infertilidade? Síndrome dos ovários policísticos. O que é a síndrome dos ovários policísticos? É um ovário que funciona mal, consequentemente a paciente ovula menos e acaba tendo ciclos menstruais muito longos. O ciclo menstrual é do início de uma menstruação até o início da menstruação seguinte, que se estima que seja em torno de 28, 30 dias. Essas pacientes ficam 40, 45, 50, 60 dias sem menstruar, porque ela acaba não ovulando. E isso tem muito a ver com o fator metabólico. Então, tem a ver com alimentação, com peso, com produção hormonal. Caramba. E essas pacientes, por toda essa alteração hormonal, muitas vezes têm tendência ao ganho de peso. A perda de peso nessas pacientes, muitas vezes, impacta positivamente na ovulação. Só o perder peso já faz ela ovular, muitas vezes. Então, isso é uma das doenças muito prevalentes nas pacientes que têm dificuldade para engravidar, que tem uma relação direta com hábitos. Né, e com obesidade. E a obesidade, entrando nesse gancho,
por mais que hoje a gente tenha diversas opções medicamentosas que estão ajudando os pacientes a perder as canetinhas, a perder peso, ainda é uma doença muito prevalente, né? A gente tem muita paciente porque são caras as canetinhas, né? Caríssimas, não é para todo mundo, né? E a obesidade, ela impacta na qualidade do óvulo, na qualidade do endométrio, na taxa de implantação desse embrião, no risco de aborto. Então, além dos riscos gestacionais, quando ela engravida. Sim, né? Todos os riscos obstétricos que vêm depois. E tem essa questão de hormônios mais androgênicos também para essas meninas que têm essa condição. E aí tem a relação justamente com o que tu falaste, do farináceo, do pico de insulina. Né? Então, é um tipo de cuidado nutricional que se tem, ao menos o conhecimento não é minha área, a nutrição reprodutiva, né? Mas o que eu me lembro de ter lido muito é exatamente isso, esse cuidado com a SOP é a sigla, né? Com questão de resistência insulínica e com questão justamente de evitar picos insulínicos para não haver potenciais androgenizações da menina em virtude de produção hormonal. É por aí mesmo? É por aí. E por isso que é importante ter essa equipe multidisciplinar, né? Ter uma nutricionista que entenda disso, que possa orientar essa paciente, porque as pacientes, quando falam sobre isso, como eu disse antes, acham que é uma receita de bolo. É simplesmente tirar determinados alimentos. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente pontuar, a gente falou um pouquinho antes da questão da ansiedade. O quanto a dificuldade gera uma ansiedade. Então, também, às vezes, tirar tudo da alimentação gera uma ansiedade maior ainda. Essa paciente para de ter uma vida social, ela para de poder sair para jantar, né? Encontrar pessoas, porque ela não pode comer. Porque alguém ela tá comendo se não perde de mim. Aí exatamente. Então, tudo é uma grande bola de neve. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho. O que, de fato, vai trazer benefício e talvez tenha que, sim, abrir mão de algumas coisas. E o que não vai fazer diferença, e a gente tem que seguir vivendo.